Amém. Amém, amados? Podem sentar-se. Você precisa continuar crendo, né? Creia e espera no Senhor. Muito bem, o texto diz, Mateus 28, 18 em diante, diz: Jesus, aproximando dos seus discípulos, que agora seriam chamados de apóstolos, porque seriam enviados a pregar o evangelho, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse convosco, claro, inclui também os discípulos, aqueles que haveriam de crer no nome do Senhor Jesus. Sempre que eu leio esse texto, eu preciso parar um pouco e pensar sobre a vida desses 11 homens, porque eram 12, ficaram apenas 11. Nós sabemos que Judas se desviou, negou, traiu o nosso Senhor, depois matou-se, suicidou-se, né? Tirou a sua própria vida. O remorso tomou conta dele e ele se matou. Então ficaram 11, e Jesus fala a esses 11 e mais outros tantos, porque no dia da sua assunção eram pelo menos, Paulo relata aqui, uns 400 homens, mas aqueles 11 em particular receberam esta grandiosa comissão. E eu fico pensando como seria a vida daqueles homens. Eles 3 anos abandonaram tudo para seguir Jesus, e a partir de agora tinham uma grande responsabilidade: ir e fazer discípulos. Por que isto é tão importante para nós? Ali está o início da igreja primitiva. Ali estava o momento, o auge da igreja do Senhor Jesus. Porque agora ele havia cumprido a sua missão, ele havia morrido por cada um que haveria de crer nele, e agora ele precisava, ressuscitado, dar aos discípulos dele, aos seus apóstolos, a responsabilidade de compartilhar esta verdade com as pessoas. Para tanto, esses homens teriam não apenas palavras a pregar, mas seguiriam estes homens sinais e maravilhas tremendas. Poder de Deus. Quando falassem, poder de Deus, porque falariam pelo poder do Espírito Santo. Poder de Deus, porque por meio de suas vidas muitas pessoas também iriam crer, muitas pessoas iriam ser transformadas pelo Evangelho. E nesta noite em particular, há algo que Jesus diz e que Mateus relata nesse texto, que eu preciso dizer a você. Todos nós dizemos o tempo inteiro, e isto é verdade: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Serás salvo da condenação eterna. Serás salvo dos teus próprios pecados, da malignidade que há sobre ti, porque Jesus morreu para te libertar. Mas há algo importante nesse texto que completa a ideia de salvação que nós temos pregado às pessoas, que é a condição de discípulo, de seguidor de Jesus. Não basta apenas dizer que creio em Cristo Jesus, mas eu preciso mostrar que eu criei seguindo Jesus. Assim como os irmãos seguem pessoas importantes no Instagram, assim nós precisamos olhar para Jesus e segui-lo também. E essa semana o Instagram me trouxe muitas informações a respeito dos seguidores. Por exemplo, eu descobri que nós somos seguidores não de uma só pessoa. Nós somos seguidores de muitas pessoas no Instagram. Tem pessoas que seguem mais de 9.000 outras pessoas. E eu fiquei impressionado como você consegue seguir tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas estão lá, seguindo. Aí tem lá 9.000 seguidores, mais 9.000, muita gente. E eu quero dizer que eu não estou criticando o Instagram, nem você por isso, mas eu quero dizer a você que quando se trata de Cristo Jesus, você precisa entender que você só deve e só pode seguir a Jesus. Ainda que no Instagram, no Facebook, no Twitter, você possa seguir muitas pessoas, e eu não digo que essas muitas pessoas tenham muito a compartilhar com você, mas quando a gente fala de salvação, de ser seguidor de Cristo, de receber Cristo como Senhor e Salvador, de ser um discípulo de Jesus, eu quero dizer que você precisa ter compromisso com esse Jesus.
Precisa entender que seguir Jesus é conhecê-lo. Seguir Jesus é saber qual é a sua proposta para a sua vida. Seguir Jesus é saber o que ele tem para você. Seguir Jesus é ter um motivo pelo qual viver. Porque Jesus morre por nós para que tenhamos vida, e nós vivemos para que, quando morrermos, sejamos de Cristo para sempre. Então, precisamos entender que, na vida, apesar de no Instagram seguirmos muitas pessoas, na vida para a salvação, nós precisamos seguir tão somente Jesus. A segunda coisa que o texto vai nos dizer é que esses discípulos iriam fazer seguidores, discípulos de Cristo Jesus, e esses discípulos precisavam aprender coisas, precisavam aprender a guardar a todas as coisas que Jesus havia ordenado. Uma outra comparação que podemos fazer com o Instagram é esta também. Muitas vezes eu sigo as pessoas, mas eu não vejo tudo que ela publica. Nem presto atenção no que ela publica. Às vezes ela publica algo e eu não vejo até o final. Eu não me interesso até o fim pelo que ela está dizendo. Eu não vejo o seu vídeo até o final. Eu não leio o seu texto todo. E eu nem curto muitas vezes e nem compartilho. E isso é natural. Mas pegando essa ideia do Instagram e trazendo para Cristo Jesus, eu preciso dizer a você que o segredo do discípulo é ouvir o seu mestre até o final. É saber exatamente aquilo que ele tem para te dizer, e quer você goste ou não, você precisa curtir, porque aquilo é o melhor para a tua vida. E quer você queira ou não, goste ou não, você precisa compartilhar com outras pessoas, porque essas mesmas ordenanças, essas mesmas palavras que te trazem vida, que te dão foco, que te dão norte na tua vida, também irão ajudar outras pessoas a terem norte e a terem foco em suas vidas. Quando elas estiverem angustiadas, desesperadas pelas situações da vida, elas poderão se lembrar que seguem a Jesus e que o Senhor Jesus prometeu que cuidaria delas. Elas precisam olhar para essa vida e dizer, olha, apesar que essa vida me leve a um fracasso humano na terra, eu olho para uma eternidade e me vejo vitorioso lá. Lá na eternidade que o Senhor conquistou e providenciou para mim, eu sou um vitorioso e eu estou indo para lá. Então, qualquer fracasso nesta caminhada está de bom tamanho, é café pequeno, diante daquilo que eu vou viver lá na eternidade com o Senhor. Então, a segunda coisa que esse texto nos diz é que os discípulos de Jesus precisam saber o que ele tem a dizer e precisam saber ouvir o que ele tem a dizer até o fim. Nós precisamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Até porque os ensinamentos do Senhor, via de regra, nos confronta todos os dias. Se nós pararmos e escolhermos um trecho da palavra de Deus, que seria suficiente para nos formarmos e forjarmos como os bons cristãos e cidadãos nessa sociedade, nesse tempo, eu diria para os irmãos separarem na sua Bíblia, já que muitas vezes lemos pouco esse documento, que lessem somente Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, e os irmãos, se cumprissem aquilo, estariam muito bem obrigado. Nós vivemos num país de leitores fracos, péssimos leitores. Nós sabemos disso. E mais do que isso, os leitores brasileiros não entendem o que leem. Muitas vezes não entendem. E a Bíblia é um livro difícil. Então eu quero te dizer, olha, já que você pensa assim, que essa é a sua realidade, se você ficar somente com esses 3 capítulos de Mateus, Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai perceber que ali é um resumo de Jesus, de como ele enxerga a lei e como você pode aplicá-la na sua vida, em relação a várias coisas, em relação a divórcio, em relação a quem você é, em relação à importância que você tem no reino, a importância de orar, como é que você pode fazer jejum e tantas outras coisas. Está lá, Mateus capítulo 5, 6 e 7, claríssimo para você. E aí os discípulos de Jesus precisam aprender estas coisas. Precisam aprender isto.
E para aprender isto, eu preciso separar tempo. Eu preciso dar a estas palavras a importância que ela merece. E ao ser confrontado com elas, dizer: Senhor, eu preciso fazer isto e eu preciso que o Senhor me ajude a partir de hoje a fazer estas coisas. A terceira coisa que nós vamos perceber nesse texto é que o Senhor vai nos dizer que quando nós temos o que aprender, é que nós precisamos querer aprender. Precisamos querer aprender. E este é um ponto nevrálgico, difícil para nós. A gente não quer aprender. Via de regra, a gente já sabe, acha que sabe. E sabe por que nós achamos que sabemos? Porque os nossos pais nos ensinaram isso. Nossos pais disseram para nós que nós já sabíamos. E nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Eles achavam que a gente sabia, mas a gente não sabia. E a gente às vezes faz isso com os filhos. A gente acha que eles sabem, mas eles não sabem. E às vezes sofremos porque não sabemos. Aí crescemos, achamos que sabemos de tudo. Mas de verdade, o que podemos dizer que sabemos sobre este reino dos céus? O reino sobrenatural, se somos pessoas naturais? A menos que nós nos dispusamos a aprender, queiramos aprender de verdade. Nós não vamos aprender nada sobre isso. A menos que nós nos disponhamos, corrigindo, a aprender, nós não vamos aprender nada. Porque nós não sabemos nada e o Senhor quer nos ensinar todas estas coisas. Então, em primeiro lugar, um discípulo segue o seu Senhor. Não só crê que Ele é o Mestre e o Senhor, mas ele segue o seu Senhor. E segue de verdade. Em segundo lugar, ouve a sua mensagem por completo. Não corta só as partes que lhe interessam. Não passa rapidamente por partes que são importantes. Em terceiro lugar, esses discípulos têm que estar disponíveis à aprendizagem, têm que admitir que não sabem tudo. E dizerem: Senhor, eu quero aprender contigo. Por mais absurdo que possa parecer, por mais confrontador que seja, eu quero aprender com o Senhor. E por fim, feito isso, esses discípulos experimentam a presença de Deus todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez por isso algumas pessoas dizem: eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu não sei como Deus pode estar comigo o tempo inteiro. É porque, para ser discípulo, para ser de Jesus, eu preciso aprender e cumprir aquilo que o Senhor está me ensinando. Preciso estar disponível a aprender coisas novas com o Senhor. Eu preciso querer obedecer o Senhor e caminhar com Ele. E aí, quando eu faço isto, naturalmente eu consigo perceber a presença do Senhor comigo a cada dia. Eu sei que nos dias de hoje, nós temos tentado facilitar a vida dos crentes. E há muitas mensagens que vão facilitar a sua vida. Eu só não sei se elas vão te trazer paz. Eu não sei. Eu não sei se elas vão te trazer segurança. E nem te fazer sentir a presença de Deus. Porque muitas delas querem te livrar deste compromisso. E sem este compromisso de ser um discípulo do Senhor, dificilmente você vai conseguir compreender o resto. Sem este compromisso de entender que o Senhor tem algo a te ensinar e que você precisa começar a viver a partir daqueles ensinamentos,
vai ser difícil te fazer compreender quem é Jesus. E vai ser difícil também te dizer que Ele vai estar contigo todos os dias, até a consumação do século, porque isso é uma promessa que Ele faz aos seus discípulos. E a menos que você o seja, isso não pode se realizar na tua vida. Então, aqueles 11 homens estavam agora com essa grandiosa responsabilidade de dizer às pessoas que Jesus venceu a morte, que Jesus morreu na cruz por cada uma delas, e que se elas crescem, elas seriam salvas, e que ao dizerem que creem, elas seriam transformadas agora, passariam a ser discípulas de Jesus, e precisariam aprender coisas novas, e precisariam viver coisas novas, e precisariam experimentar coisas novas. E se isso acontecesse na vida delas, o Senhor estaria com ela todos os dias. Essa é a promessa que o Senhor faz a nós. E nós que já somos discípulos, que cremos que somos, precisamos pensar nisto. Avaliar isto. Que importância eu dou àquilo que Jesus tem para me dizer? Que importância, como discípulo, eu dou em obedecer ao Mestre? Que importância eu dou ao fato de que eu tenho de aprender coisas novas, porque eu mesmo, por mim mesmo, tenho péssimos hábitos e o Senhor quer me ensinar coisas novas. E por fim, que importância eu dou a ter Jesus caminhando comigo todos os dias, até a consumação dos séculos? Se eu conseguir responder isso, eu posso tomar uma decisão hoje. Então eu quero que você feche os seus olhos por um momento. E sem arranjar qualquer desculpas, avalie a si mesmo. E tente responder com sinceridade a essas perguntas. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E eu aceito isso para a minha vida. Primeira pergunta, você pode responder sim ou não. Segunda pergunta, uma vez que eu criei nisto, eu me tornei um discípulo de Jesus. E o discípulo deve seguir o seu mestre. Esta é a condição para ser discípulo. Eu compreendo isso. E isso acontece na minha vida. Responda para você mesmo. É isso que eu faço? Ou não, não é isso que eu estou fazendo. A terceira coisa. Eu aprendo aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu sei aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu tenho interesse por saber o que é que o Senhor quer que eu faça. Como é que eu devo me portar agora que sou um discípulo dele e me submeto a isso? Eu tenho feito isto na minha caminhada cristã. Você pode responder agora para você mesmo, sim ou não. E a quarta coisa, já que você respondeu a estas três primeiras, você pode responder a quarta também. Eu quero que o Senhor esteja comigo todos os dias. Para mim é muito difícil caminhar sozinho. Em algum momento da minha vida, eu experimentei a presença de Deus caminhando comigo. E ainda continuo ou não continuo mais experimentando isto. Se não continuo, eu quero voltar a experimentar dessa presença diária comigo. Se eu continuo, eu quero que ela permaneça todos os dias até a consumação dos séculos. E aí você vai responder sim ou não.
como essas respostas são pessoais, com você e com o Senhor, eu quero agora então encerrar este momento orando por tua vida. Senhor Deus e Pai, vivemos um tempo em que queremos facilitar as coisas, e é bom que isso seja assim. Algumas coisas realmente se tornaram mais fáceis para nós. Nós já não levantamos do nosso sofá para mudarmos o canal porque temos o controle remoto. Alguém inventou o controle remoto. Nós só apertamos os botões. E tantas outras coisas inventaram para facilitar as nossas vidas. E nós somos gratos a Ti pela vida dessas pessoas que facilitaram a nossa vida. Mas quando a gente fala de vida espiritual, de paz, a proposta ainda é a mesma. Aqueles que querem ter vida espiritual, saudável, verdadeira, precisam reconhecer Cristo Jesus como Senhor de sua vida. Aqueles que querem ter vida espiritual vitoriosa, precisam se submeter ao discipulado de Cristo Jesus, seguir o Senhor de verdade. Aqueles que querem ter uma vida espiritual produtiva, frutífera, abençoada, precisam conhecer as tuas ordenanças, precisam conhecer as tuas orientações, a tua palavra e obedecê-la. Quer gostem, quer não gostem, precisam se submeter a elas, a ela. Aqueles que querem ter uma vida espiritual diferenciada e sentir a tua presença todos os dias, podem fazer isto, se sujeitando ao Senhor. E a minha oração é por cada uma dessas pessoas que eu nem sei que resposta deram a si mesmas e a Ti, mas que ouviram esta palavra e que de alguma maneira agora se tornam responsáveis pelo que ouviram, responsáveis por decidirem suas vidas a partir do que ouviram. E eu espero em Ti que elas tomem a melhor decisão, não a mais fácil, não a mais suave, mas a melhor decisão, que é crer em Ti e seguir o Senhor. Obrigado nesta noite, Pai. Obrigado porque é maravilhoso saber que a nossa vida não se encerra aqui, ela segue a eternidade quando nós seguimos a Ti. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês, senhores, seguidores de Cristo Jesus. A você que está em casa, um grande abraço. Nós nos encontramos no próximo domingo e estaremos aqui às 19h30, cultuando ao nome do Senhor. Deus te abençoe e fique em paz. E enquanto me despeço do pessoal, e já me despedi do pessoal que estava em casa, terminou lá, nós vamos convidar aqui a irmã Helena.